Queridos, nós estamos em 1 Pedro 3,7, certo? E hoje nós vamos terminar esse versículo. Versículo que nos rendeu aí, acho que pelo menos 3 estudos, né? 3 ou 4 estudos. Hoje é o terceiro, João? Então é isso daí. Nós dividimos 3 partes, ficou uma parte para cada estudo. A gente foi vendo bastante atenção, bastante detimento cada uma das partes. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, 1 Pedro 3,7, eu não se lembra, é um trecho dirigido aos maridos. Depois de falar das esposas, Pedro agora fala dos maridos. E a gente se resumiu o versículo 7 na seguinte mensagem central. Se a gente fosse comprimir o ensino de 1 Pedro 3,7, nós poderíamos resumi-lo da seguinte maneira. O marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. Então, o marido cristão tem uma responsabilidade nessa dinâmica do lar, nessa dinâmica doméstica. A esposa tem suas responsabilidades, o seu papel envolve a submissão. E o marido também tem responsabilidades, que envolvem proteger essa esposa que está sob os seus cuidados, sob a sua liderança, e que, portanto, está numa posição vulnerável. A gente falou disso. Quando nós lemos o versículo, falamos da mulher como parte mais frágil. Existe uma tendência nos intérpretes de ver isso daqui como algo se referindo à fragilidade física da mulher. A mulher como alguém mais frágil que o homem, fisicamente falando. E tá certo. Esse entendimento é um entendimento válido, exegeticamente aqui. Mas pode ser que Pedro esteja pensando também numa fragilidade no sentido mais amplo. Então pensando numa fragilidade no sentido também social. Nessa hierarquia, inclusive essa hierarquia funcional dentro de casa, né? A esposa está numa posição mais frágil. Então o marido tem que protegê-la, não explorá-la, não usar da sua força, inclusive da sua força física, né? Para de algum modo abusar da esposa, de algum modo fazer mal à esposa. Pelo contrário, ele tem que protegê-la. Então, por isso que o marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. Então nós vimos aí 3 atitudes necessárias ao marido cristão. Primeira atitude, na primeira parte do versículo, é a presença. O marido cristão tem que ser presente. Mas não é uma presença só de corpo, ali, né? Corpo presente. Não, tem que ser uma presença ativa. É uma presença participativa. Alguém que mora debaixo do mesmo teto e que faz a sua vivência ali percebida. É o que o texto diz. Maridos, vós igualmente, viver a vida comum do lar com discernimento, com conhecimento, sabendo qual é a vontade de Deus para isso, e tendo a sabedoria para viver desse jeito, para viver desse modo. Então é a presença, a primeira atitude necessária ao marido cristão. Segunda atitude necessária ao marido cristão é o cuidado. O texto continua na segunda parte. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa é a segunda parte, que fala que o marido tem que ter cuidado para com a esposa. E foi isso que a gente falou na semana passada, que quando o texto fala de parte mais frágil, imediatamente a gente pensa nesse aspecto físico, mas que pode ter esse outro sentido que eu comentei também. Não é que um ou outro, pode ser um e outro. A ideia da mulher como alguém que tenha uma vulnerabilidade por conta dessa posição que ela ela tem ali, né? Como liderada no contexto doméstico e naqueles dias na sociedade. O marido tinha que proteger a esposa no contexto social também, porque a mulher ela tinha algumas vulnerabilidades sociais e o homem tinha que protegê-la nesse sentido. Então por isso que a segunda atitude do marido cristão é o cuidar. E a terceira é a reverência. Então o texto termina, a parte maior do texto. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui a gente tem a terceira atitude do marido cristão, que é a reverência. Essa terceira atitude, que a gente vai ver hoje. E ele te encerra isso, certo? Na próxima semana, a gente já começa um outro trecho aí de 1 Pedro. Então, os irmãos devem se lembrar que quando nós falamos na semana passada sobre o meio ali do versículo, eu tinha dito para vocês que aquele tratai a dignidade
está nas nossas traduções, mas não está no original. Não é que não está no original. É porque as nossas traduções repetiu a mesma sentença grega 2 vezes. A nossa tradução duplicou para enfatizar, para deixar mais clara a ideia. A gente até viu que a Nova Almeida atualizada até tirou aquele trapaia para dignidade. Então, quando o texto fala de ter consideração, a ideia é o tratar com a dignidade. Entenderam? O texto grego é essa a ideia. Então, a gente poderia dizer, e tratando-a com dignidade, ou tratando a vossa mulher com dignidade, sendo ela a parte mais frágil. A gente poderia traduzir assim. Então, aquele tendo consideração, reflete o que está na nossa tradução ali, quando fala tratai-a com dignidade. Então, eu não falei disso na semana passada, porque a gente vai falar disso agora, que tem a ver com a reverência que o marido tem que ter para com a esposa. Então, por isso que a gente vai falar de tratar com dignidade, tá bom? Então, veja só, tratar com dignidade, ou ter consideração aqui, significa atribuir ou reconhecer honra, consideração, respeito que a mulher merece. O marido tem que expressar isso de modo prático. A mulher ela tem que ser respeitada, a esposa precisa ser honrada. Isso era importante naquele contexto onde o marido podia desprezar a mulher, podia rejeitar a mulher, podia tratar a mulher como uma coisa lá. E Pedro fala, não, o marido cristão não pode ser assim. Ele tem que honrar, ele tem que ter uma profunda consideração, um profundo respeito por aquela que convive com ele em casa. Essa tem que ser a postura. E ele tem que expressar isso, né? Ele tem que expressar esse apreço pela esposa. E é muito bonito a gente olhar aqui na Escritura, isso aparece em um dos capítulos mais famosos que exaltam a mulher virtuosa, que é Provérbios 31. Olha ali o que diz Provérbios 31, 28 e 29. Olha como o marido de Provérbios 31 exalta a sua esposa. Ele reconhece o valor dela e exalta isso publicamente. Provérbios 31, 28 a 29. Olha só. Provérbios 31, 28 a 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepusas. Então ele faz isso diante de todos aí, ó. Levantam-se seus filhos, né? Tá lá o marido na porta da cidade, né, onde se fazem os negócios, tudo lá. E aí levanta e fala, minha esposa é fantástica. Ela é uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtudes. Então, isso é um algo para as esposas, serem como a mulher de Provérbios 31. É um desafio, né, ser como a mulher de Provérbios 31. Mas é também um exemplo para os homens. Porque tem muito homem que tem uma mulher virtuosa, mas não reconhece isso. Se porta como Nabal. Lembra Nabal e Abigail? O cara era um tolo, a personificação da tolice. E tinha uma esposa sábia, mas ele era um tolo. E tem muito homem cristão que é assim também. O cara é um tolo e a esposa é virtuosa, uma mulher piedosa. Então a gente não pode ser assim. E como que o homem cristão, como que o marido cristão, ele se afasta de Nabal e se aproxima desse ideal de Provérbios 31? Quando ele louva a sua esposa, reconhecendo o valor dela, dando respeito a ela, isso de modo público. E isso não é só, não significa só falar da esposa, não é só falar coisas da esposa, não é só um reconhecimento verbal. Significa você dar à mulher o que é devido, não privar dela nenhum direito, realmente respeitá-la, de fato, de modo completo. Não só da boca para fora, mas em tudo, no modo como trata, no modo como cuida, no modo como se refere à esposa. Olha só, isso daqui nos lembra que os maridos não devem criticar ou humilhar as esposas publicamente. Quando nós falamos das esposas, quando a gente falou da submissão que a esposa tem que ter ao marido, a gente falou que a esposa não deve ficar nas rodinhas das amigas falando que meu marido vai te contar, não sei o que lá, titi, tototó, papá. Não pode. Ela não pode expor o marido dela desse jeito. Do mesmo modo, a gente aprende que o marido tem que mostrar respeito com a esposa, para com a esposa. E a partir de Provérbios 31, a gente aprende que o marido tem que louvar a esposa. O marido tem que respeitá-la, mostrar isso. Não na vadinha dele e falar, vou te contar também, viu?
A minha esposa, olha, tá difícil. Mulher não cozinha direito, mulher não faz nada, fica só lá, vai, cuida dos filhos, tá, olha, tá difícil a situação, viu? Ela, não pode. Isso não pode acontecer. Tá? E tem muitos homens que fazem isso, criticam a esposa publicamente. Aquela ideia de que quando você está entre homens, essa confraria, né, você pode falar o que quiser, negativo. O homem tem que mostrar o respeito para com a esposa publicamente. Reconhecer isso. Você não respeita. Respeita só quando está na frente dela? Isso não é respeito. Tem que respeitar de modo integral, reconhecendo o valor dela. Ela não tem valor só quando está diante de você. Ela tem valor o tempo todo. Então, não pode criticar, humilhar a esposa, ou, às vezes, alguns maridos fazem isso, muito chato, né? E é errado isso. Quando os maridos fazem brincadeiras ou dão indiretas que constrangem a esposa publicamente. É um jeito de criticar, só que é um jeito que é um pouco mais... É uma brincadeira que fere. Tá? Então, você dá umas indiretas, fala assim, né, mas não sei, né? Tem que ver se é minha esposa, né? Vai tal coisa, né? Ué, mas aí todo mundo fica, aquele sorrisinho amarelo, porque percebe que tem uma alfinetada, tem uma cutucada. Mas eu falei pra você aquilo, né? Você não fez, aí, ó, o que dá aí, de novo, marido, tá? Cutucada no negócio. Então, tem que tomar cuidado para isso não acontecer. A partir desse exemplo de Provérbios 31, a gente aprende que a postura do marido tem que ser diferente. Tem que reconhecer isso. Esse é o ideal aí dos homens. E esse respeito, meus irmãos, aqui, deixa eu fazer uma aplicaçãozinha um pouquinho mais levemente distante do que Pedro tem em mente aqui. Não sei se distante, os irmãos vão ver. A gente está falando de respeito, de honra e tudo mais. Aqui Pedro está falando de cuidado. Então, vocês têm que respeitar a mulher e tudo mais, ok. Eu acho que esse respeito não se mostra só de modo verbal, como eu falei, mas ele se mostra também no modo como os homens lidam com outras mulheres. E tem muito marido que está perdendo a noção. Muito marido crente que perde a noção dessas coisas. Porque acaba desrespeitando a esposa no modo como ele trata, como ele lida com outras mulheres nas redes sociais. Então tá lá, tem uma foto de uma mulher, vai lá o maridão e comenta, nossa, que linda. É sua esposa, que você está comentando isso? Fica curtindo foto, umas fotos às vezes, primeiro que tem umas ovelhinhas que ficam posando sem lã, né? Nas redes sociais, né? As ovelhinhas que ficam posando sem lã. Aí vai lá o maridão e fica lá curtindo, fala, poxa, isso era um tipo de desrespeito. Isso era um tipo de desvalorização. Né? Porque mostra que a relação que eles têm é uma relação que não parece que não impede, né? não constrange para não fazer aquilo. Ele fica muito à vontade com esse tipo de coisa. Então isso me parece que esbarra numa falta de respeito. Eu acho que isso é uma expressão de falta de respeito. O que vocês acham? E isso tem acontecido. Isso tem acontecido. As pessoas esqueceram que rede social é uma extensão da sua vida. O que se está na internet não tem problema. O cara vai lá e faz tudo como se ninguém visse. Primeiro, Deus está vendo. Segundo, os outros estão vendo. É uma coisa pública. E você está expressando o seu coração naquilo. No que você curte, no que você comenta. Você está expressando o seu coração naquilo. E se você tem o homem, se o marido tem essa liberdade de sair curtindo, comentando isso, coisas que ele não faria pessoalmente, ele faz nas redes sociais, isso mostra que ele não leva a esposa dele tão a sério assim. Que ele não tem tanto respeito, tanta reverência pela esposa dele assim. Eu acho uma forma de desrespeito. O oposto também é verdadeiro. A esposa que faz isso em relação a fotos de outros rapazes, outros homens, também é uma forma de desrespeito. Mas aqui a gente está puxando a orelha dos homens, dos maridos. E eu acho que os maridos cristãos têm que ter uma noção adicional aí, porque está faltando. Acho que o pessoal está meio perdido nisso daí. Vocês acham que eu estou sendo rigoroso demais? Ou é uma avaliação que corresponde à realidade? Eu acho que corresponde já. Eu acho mesmo, porque repetir. O medo que ser perigoso, a gente criou preocupado. Nada tem a ver mais. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado
que às vezes as pessoas vão achar que tem exagero, mas que eles param depois. Um homem cantar com o da parona ficou ganhando. Ah, se paus. Nisso aqui assim. Ah, não me gati mais, não se conhece, a vezes a gente chama. Não interessa, né? Ou não, no seu papo. Os maridos, os homens em geral, perderam a noção. Na verdade, não só os maridos, as pessoas em geral. Nós vivemos numa sociedade cristã, uma sociedade evangélica, sem noção de nada. Perderam a noção, perderam o pudor de tudo. E algumas práticas que no passado eram muito básicas, hoje em dia já não tem mais. E as pessoas desassociarem o pudor, essas coisas, desassociarem as práticas do pudor. Então, para as pessoas, fazer alguma coisa não tem mais conotação moral, não transmite mais uma mensagem. A pessoa pode fazer o que quiser. E coisas pequenas como essa são expressões de respeito. Poxa, eu tô sozinho, vou ficar dando carona com outra mulher, isso pode ofender minha esposa. E tem razão para levantar suspeitas, para as pessoas comentarem. Tem que ser prudente, tem que ser cuidadoso. E é uma forma de eu respeitar minha esposa. Os comentários que os maridos fazem, às vezes, na frente das esposas. Tá lá passando um filme, lá tem uma atriz lá, e o marido fica falando para a esposa como que desejando aquilo que tá lá, de modo, às vezes, até indecente. E falando isso na frente da esposa, constrangendo a esposa. Totalmente desrespeitoso. Não há respeito mais nas duas partes. E os homens acabam caindo nisso. Terrível, terrível. Coisas pequenas e coisas maiores. Então acho que a gente tem que restaurar, como povo de Deus, essas virtudes comportamentais. Esse modo de viver distinto do crente. E isso começa em casa. No modo como o marido trata a esposa e a esposa trata o marido. Isso começa desse jeito. Vive. Para testar aquilo lá que ela ensinou, mas eu acho que respeito até e aquelas ações com o sexo masculino. Sentidos tentalizar de uma possibilidade, muita conversinha. Então você tabaca, basta tabaca e acabou. Porque eu acho que isso não respeita o marido. Eu acho que estresse. Mas se cria uma amizade com uma mulher, eu já vou se separar. Não existe amizade íntima entre homem e mulher fora do contexto do casamento. É no contexto do casamento que isso acontece. Ah, mas e quem é solteiro? Quem é solteiro vai ter amigo, vai ter amiga, mas você vai, quando começar a namorar, se não namorar a amiga e se não namorar o amigo, essa amizade vai acabar. Porque não tem como. Porque senão acontece o quê? O casal briga. Aí o marido vai sonar as pitangas para a amiga. Isso daí é a porta aberta para toda desgraça acontecer. E às vezes acaba sendo uma forma de desrespeito também. Porque a esposa, ela não é a confidente, não é a amiga do marido, é outra. Ela fala, não, tá errado, não pode. Então vejam, isso aqui que eu falei, ele não está falando disso imediatamente. Mas eu penso nisso como uma decorrência desse princípio do respeito. Concorda comigo? Dá para perceber isso? Essa visão geral que eu tenho de respeito, eu vou respeitar minha mulher. Como? No modo como eu falo com ela, no modo como eu falo dela para os outros e do modo como eu vivo nessas outras áreas também. No modo como eu interajo com as outras pessoas, como eu comigo das outras pessoas para com ela. Tudo isso é respeito. Tudo isso é respeito. O meu tom de voz mostra respeito. O modo como eu me porto, até na linguagem não verbal em relação à minha esposa, mostra respeito. Tudo isso mostra respeito. Quando a gente falou da esposa, que a esposa tem que ficar fazendo careta, caras e bocas, né? Deve ficar, né? Quando a gente falou isso é uma forma de mostrar respeito também. O marido não pode fazer a mesma coisa para a esposa. Não pode. Então tudo isso transmite essa reverência que o marido tem que ter pela esposa. Certo? Legal. Olha ali agora como continua então. Então, tratai-a com dignidade. Volta lá, por favor, seu Antônio. Então, tratai-a com dignidade. E aí Pedro dá um motivo para isso, na sequência do versículo, né? Ele fala, por que você deve tratar a sua esposa com dignidade? Por que você deve ter esse respeito, essa honra, essa consideração? Qual é a base para isso? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vamos lá, vamos entender aqui. Os dois, homem e mulher, marido e esposa, eles receberam uma herança, certo? Ou vão receber uma herança, como a gente vai ver daqui a pouco.
Só que a herança ali, ela é descrita de um modo que a gente não consegue entender muito de imediato, que Pedro tem em mente. Quando ele fala ali, graça de vida, você fala, o que é isso? Graça de vida. Não sei se tem alguma outra tradução que tenta explicar isso em outros termos. Mas graça de vida pode ser entendida de algumas formas. Pode ser uma graça vivificadora, ou seja, uma graça que dá vida. Aqui no caso, que graça que dá vida? É a graça de Deus. Está falando do contexto salvífico. Então, tanto homem quanto mulher, eles receberam essa graça vivificadora. Foram alvos dessa graça vivificadora. Ok? Mas, me parece que a gente pode entender melhor isso como sendo assim, como se fosse um aposto. Aí seria um genitivo apositivo. O que é um aposto? Quando você explica, né? A segunda palavra explica a primeira ali no caso. Então a gente poderia traduzir assim. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça que é a vida. Certo? Aí alguns vão dizer, que vida é essa? Bom, a gente... Shopee, não é a graça da Shopee, não é a vida da Shopee. A vida da Shopee não é lá muito confiável, não é a vida da Shopee. Mas olha só, que vida é essa? Será que é a vida no sentido de ser um ser vivo? Assim, tanto homem quanto mulher receberam vida biológica de Deus nesse sentido. Mas a Bíblia não usa o conceito de ser herdeiro de uma vida biológica. Então, como que a gente pensa? O que é essa vida que os dois vão herdar ou herdaram? O que é essa vida? Do reino. É a vida eterna, é a vida escatológica, é a vida no reino. É o que está atrelado a essas bênçãos futuras. Isso é fruto da graça de Deus. E tanto homem quanto mulher são herdeiros desse reino. São herdeiros dessa vida no seu sentido mais completo, essa vida dada por Deus. Então eles poderiam entender isso. Os dois, tanto homem quanto mulher, eles são herdeiros de uma herança escatológica. Homens e mulheres são espiritualmente iguais. O homem não é superior espiritualmente à mulher, nem vice-versa. Isso é importante porque no contexto de Pedro, que a gente já falou que a mulher muitas vezes era vista como alguém inferior ontologicamente, Pedro lembra negativo. Vocês têm que tratar as esposas com dignidade, porque assim como vocês têm uma herança eterna que vocês vão receber, vocês são herdeiros, príncipes desse reino, vocês são casados com herdeiras também. Elas são princesas desse reino também. Quando Pedro fala de herança, a gente tem essa ideia aí de algo eterno em mente. Olha só 1 Pedro 1,4, que a gente já estudou um bom tempo atrás, né? Capítulo 1, versículo 4. Olha só lá o Pedro falando 1,4. 1 Pedro 1,4. Então, nós fomos chamados, salvos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. E quem é que vai receber essa herança? Homem e mulher. Então, Pedro está lembrando para os seus leitores, olha, vocês dois têm a mesma dignidade diante de Deus. Claro, a gente sabe disso porque tanto homem quanto mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, isso é muito claro no texto de Gênesis, mas o cristão, ele tem um motivo adicional para olhar para sua esposa com reverência. Por quê? Porque ela é herdeira da mesma herança que eu vou receber. Ela é uma princesa. Eu tenho que tratá-la com toda a dignidade e com todo o respeito. O Evangelho salva ambos. Essa é uma verdade que aparece outras vezes no Novo Testamento. Veja, por exemplo, em Gálatas 3. Gálatas 3, 28 e 29. Gálatas 3, 28 e 29. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem libera, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem é herdeiro segundo a promessa? Só os homens? Não. Só os judeus? Não. Só os livres? Não. Todas essas realidades sociais, não é que elas deixaram de existir, mas é que elas não correspondem mais, ou elas não correspondem de fato, né, a nenhum tipo de privilégio adicional em relação aos outros. Não é que o judeu é mais privilegiado soteriologicamente que o gentil.
Ou que o homem tenha mais privilégios espirituais que uma mulher. Não. Todos são herdeiros, todos são descendentes de Abraão. Todos receberam o mesmo evangelho. Todos creram em Jesus como Salvador de igual modo. E receberam a salvação de igual modo. Todos são descendentes de Abraão e herdeiros seguindo a promessa. Por quê? Porque todos são de Cristo. Ponto. Então, esse talvez seja o jeito petrino de falar que Paulo está dizendo aqui. E ele está aplicando essa verdade àquele contexto matrimonial. Então percebam como a soteriologia tem implicações na ética matrimonial. Soteriologia não diz respeito só à salvação da alma, então não. A salvação impacta, as verdades sobre a salvação impactam o modo como você trata sua esposa e seu esposo. Porque se ele é um salvo, ele é um herdeiro junto com você. E isso muda o modo como você vê, como você trata essa pessoa. É claro, você não vai tratar os incrédulos de modo desrespeitoso, porque vocês devem lembrar que Pedro falou para as esposas que eram casadas com maridos incrédulos, que elas tinham que tratar o marido com toda submissão e respeito. Você vai tratar. Mas o crente tem um motivo adicional para ter esse cuidado no trato. Por quê? Os dois são herdeiros desse reino. Isso muda a nossa tratativa das coisas. Diga, Di. Sì, porque essa gerarquia, esse susso da Bíblia no Senhor já não sei que mais. Sim, exato. No céu, Jesus disse, no céu ninguém se casa nem está em casamento, seremos como os anjos, né? Ou seja, não há relações conjugais entre os anjos. Os anjos não se multiplicam. E no céu, essa realidade não vai existir. Às vezes a Isabela fala assim para mim, no céu você vai ficar perto de mim? Eu falei, não. Fala assim, não, aproveita agora, porque no céu, eu não vou ser seu marido no céu. No céu eu vou estar andando por aí, vou estar curtindo aí, voando aí e tal. No milênio também, no milênio eu vou estar pra lá, pra cá, ela fica triste. Não, tudo bem, vai, posso passear com você um pouquinho assim. Mas não vai ser mais marido e mulher. Essa relação hierárquica que é sagrada, que é boa, que Deus criou, é uma realidade que nós desfrutamos agora. E é interessante isso que você comentou, Jimmy, porque se nós entendemos que o casamento, né, como Paulo fala em Efésios 5, é um reflexo de Jesus e a igreja, né? É um tipo de Jesus e da igreja. No futuro, na eternidade, a noiva vai estar junto com o noivo. O casamento já vai ter acontecido. Então, essa realidade, essa sombra, ela já vai perder o seu propósito. Nós vamos estar eternamente... A igreja vai estar eternamente junto com Cristo. A noiva vai ter se casado nas bodas do Cordeiro. Então, não vai mais existir isso também. Então, de fato, essa é uma realidade presente. O casamento é algo presente, algo dessa ordem aqui. Na eternidade não vai ter isso. Para os solteiros, isso tem que ser um pouco apavorando. Tem que correr. Porque senão, se vacilar, vai ficar... né? Não vai nem saber o que é, né? Tem que correr para casar. Porque senão, não vai dar certo. Vai falar. Aí na eternidade eu vejo negativo. Na eternidade não vai ter isso. Agora. Na eternidade não vai ter esse tipo de coisa. Mas bem observado, Jim. É uma realidade presente, uma hierarquia presente, que na eternidade não vai mais existir. Não porque ela seja de algum modo errada ou inferior, não. Mas porque ela cumpre seu propósito no plano de Deus, cumpre seu propósito na história e dá espaço a uma outra realidade. Então, é tudo muito importante pensar. E que mais? O alerta de Pedro é útil porque, como o Jimmy usou a palavra hierarquia, né? Que a gente falou da hierarquia funcional. O marido poderia pensar assim, a minha esposa nessa hierarquia social, ela está abaixo de mim. Então eu posso humilhá-la, eu posso fazer mal a ela de algum modo, porque eu tenho autoridade para isso. Pedro fala negativo. Apesar de vocês estarem nessa hierarquia funcional, que foi criada por Deus, vocês desfrutam dos mesmos privilégios espirituais. Os dois, igual. Então, isso equilibra as coisas. Coloca as coisas no devido lugar. Coloca as coisas aí no ponto certo que tem que estar. Então, pode voltar lá, por favor, São Antônio. Então, Paulo lembra disso, Pedro lembra disso, e esse é um dos fundamentos ali que os pais, o cristão, o marido cristão, comprar com a esposa com reverência. E aí termina. Então, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, a mesma graça vivificadora, ou a mesma graça que é a vida, que no caso, vida no sentido escatológico, né? Uma vida eterna, ok? Para que, aí vem um alerta aqui, vocês têm que tratar com respeito e dignidade, porque se vocês não fizerem isso,
vocês vão ter que lidar com o problemão. Qual que é o problemão aí? Para que não se interrompam as vossas orações. Tem um alerta aí, hein? Tem um alerta. O marido cristão que trata a esposa mal, que trata a esposa sem essas coisas que a gente tem falado, ele corre o risco de ter as suas orações interrompidas. O que vocês acham que é isso? Ter as orações interrompidas. Josué. Possibilidades que eles parem de orar ou que elas não sejam ouvidas. Eu acho que se sendo em que o pecado nos afasta de Deus, até mesmo quando a gente é cristão, quando a gente peca, a gente fica constrangido. Então eu acho que se ele não segue esses princípios, ele está pecando. Então ele se afasta também da oração. Então, porque aqui fala da oração interrompida, a oração ser portada, né? Aí o Josué falou, tem duas possibilidades, tem mesmo. Você olhou meu esboço aqui, né? Isso, O Josué que me passou a cola. Não, tem duas possibilidades mesmo. Ou o casal não vai mais desfrutar de oração dentro da realidade matrimonial ali, ou a oração do marido não vai ser, de algum modo, ela não vai ser ouvida por Deus, não vai ser atendida por Deus. Tem esses dois sentidos aí. João ia falar alguma coisa? Isso é uma frase que eu já me aconteceu na minha vida. Não para a minha esposa, mas mesmo eu. Eu já tive situações em que fiz coisas que não devia ter feito. E não tenho nem... Eu oro dizendo assim, eu não consigo nem orar, eu tenho vergonha. Causa um constrangimento, né? Porque a comunhão com Deus é rompida. Exatamente. Ela é abalada. Em relação à mulher, eu acho que nós devemos, não sei se é esse que dizer Pedro, mas primeiro nos reatarmos, se há algo, depois de nós falarmos, aí sim. Isso. Então, assim, de fato, tem essas duas possibilidades. Qual das duas se encaixa aqui? Aí a gente tem que ouvir as duas possibilidades e ver qual é melhor no contexto. Mas as duas se encaixam bem. Então a gente tem que lidar com as duas. E extrair princípios das duas. Mas como está no plural ali, ou com as vossas orações, isso parece que faz mais sentido para a primeira hipótese. Pro conjugal. Só que o problema é que marido está no plural. Lá no começo. Ele está falando para maridos, vós, entendeu? Então, vossas pode ser dos maridos, é assim. Ou é oração, quando fala, se a gente fosse falar em outra construção, né, mais coloquial, se eu falaria, para que as orações de vocês. Vocês quem? Os maridos ou vocês, o marido e a mulher? Então, essa é a dificuldade. Mas eu acho que é referência só os maridos, porque o alerta está sendo dado para ele. Para eles. Maridos. Isso. Pode ser também. Pode ser. Só que ele acabou de falar que os dois são herdeiros da mesma graça. Então ele incluiu de algum modo ainda aqui indireto a esposa ali também. Ele falou, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça divina. Então parece que Pedro adicionou ali a esposa, e por isso que alguns comentaristas falam, não, aqui pode ser uma referência a essa intimidade conjugal ali. Mas o alerta é para os maridos, sem dúvida. Mas é porque os herdeiros da mesma graça de vida, na verdade, o motivo pelo qual ele deve considerar ser humano, ele não deve tratar o animal. Isso, tá bem? Isso, exatamente. Coisa que eu acho, posso estar errado. Pelo menos no esboço, não sei se não, depende do pé que você colocou. Mas eu particularmente, eu tenho a tendência, eu vou adiantar, eu tenho a tendência de acreditar que aqui está falando da oração dos maridos. Tenho essa tendência. Mas eu tenho essa tendência por um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Cris e Gil, diga lá. Eu tenho esse parte que é uma oração não atendida por Deus. Então, o que Deus, se a gente considerar o contexto do que o Paulo está dentro, é diretora por povo. Ele está falando a Maria que numa época tem que poder desprezar esposa, poder matar a mão. E era uma época que aquele dia era um tipo de orgulho. Então, o cara se sente muito próximo. Espiritual e desprezar a esposa. Assim, você tá orando para cantar, você não precisa ter. Contextualmente, faz muito sentido. Parece mais nesse sentido, porque tive isso hoje também. Diversos contextos, mas diz questão que a igreja, da clínicas verbos, eles têm carta dentro da igreja,
mas e se acha? Paulo se acha super próximo de Deus, mas que dentro de casa despreza a esposa. Sim. Daí eu tendo a ficar com esse caldo de se Deus não bate alguém, camarada. Tá achando isso tá bem perto de Deus. Tá achando que tá abalando, mas tá sendo abalado, na verdade. O Gil depois a Vivi. Vai lá, Gil. Se o marido que acha assim como a esposa, na política já está distante dele. Já o peguei, ó. Aí a gente lembra do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas. Assim como temos. Com suas coisas pedir. Então, assim, um comportamento errado, ele cria uma série outros comportamentos errados. Assim, então, este é o pai que está distante de Deus. Você tem esse comportamento que esse é um sintoma de um problema espiritual maior da vida do marido, né? Que vai se expressar em outras áreas, inclusive dentro do contexto conjugal. Eu tendo a entender desse modo também. Vive. Muito errado ele pensar a terceira. A terceira, olha, vamos ver. Vai lá. Eu penso que seria para captar do casal, a relação do casal, porque eu acho que ao mesmo tempo que está direcionado para o marido, se há uma intenção da oração que aperta a esposa. Então, a percepção é o seguinte: pode estar direcionado para o marido, mas quando tu coloca que é Deus da mesma trata, tem até a coparticipação das cipências, da relação que são Então, por mais que tenha isso para o marido, afeta a mulher se a oração não for atendida. Entende? Então é quase que um híbrido. Fez um híbrido aí dos dois. Né? Fez uma mistura dos dois aí, né? Fez uma mistura. A esposa provavelmente não morre. Sim. Se eu quis injurar com ela, aí dela não ser fixada por assistir. Sim. É de por nós sermos crentes, nós beneficiamos indiretamente a nossa irmã. Os nossos filhos, a nossa família. E é mais ou menos esse sentido. Se Deus apertar a nosso marido para cuidação, do seio da família. Eu acho que aí, Vivian, o que você falou é muito legal, faz todo sentido isso. Agora, eu acho que isso é uma decorrência do primeiro ponto, da primeira opção. O marido que tem a sua comunhão com Deus abalada por causa do seu pecado, as suas orações não são respondidas, isso tem um impacto espiritual na vida da esposa também. Então é uma decorrência do primeiro, eu acho. Quer ver? Olha só. Vamos caminhar aqui, os irmãos vão ver aí. Vamos tomar essa primeira opção, depois eu falo da segunda, mas vamos para essa primeira opção. Aqui, quando fala ter a oração cortada, está falando da comunhão do marido com Deus. Essa é a primeira opção, certo? Então, não significa que Deus perde a capacidade de ouvir, claro, não é que Deus ele perde algum tipo de habilidade, mas significa que o homem está em desobediência ao Senhor, porque lembra que ele tem que viver com discernimento, ali com conhecimento do que Deus espera dele. Ele tem que colocar esse conhecimento em prática. Ele não está fazendo isso, então ele está em desobediência. E estando em desobediência, ele está se colocando contra Deus. Ele está afrontando a Deus. E se vocês olharem um pouquinho mais para frente, no versículo 12, capítulo 3, versículo 12, talvez Pedro esteja de algum modo antecipando uma coisa que ele vai falar lá na frente. Então olha aí 12, 1 Pedro 3, 12. Olha só. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Quem é que o Senhor ouve a oração? O justo, a pessoa que vive em justiça, em obediência a Deus. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então talvez Pedro está muito perto, o versículo 12 está muito perto do 7. Talvez Pedro esteja antecipando isso de algum modo. O marido que não trata bem a esposa, ele está se comportando como alguém que vive praticando males. E Deus ouve o justo, porque tem comunhão com o justo. O justo tem comunhão com Deus. Agora, o homem que vive de modo desregrado, de modo rebelde, de modo desobediente, ele está se colocando contra Deus. E por causa disso, há um rompimento da comunhão com Deus. Não é que o marido perde a salvação, nada disso.
A gente não perde a salvação. Mas a nossa comunhão com Deus fica abalada, sem dúvida. Você está em desobediência, está em rebeldia. Você está constrangido de estar na presença de Deus, porque você sabe que você está errado. O seu coração está obstinado, está peludo, está cheio de espinho. Você está batendo a cabeça ali, você está dando murro em ponta de faca, mas você não se arrepende. Isso tudo pesa. Então, se for isto, se a ideia for essa, o que eu particularmente acho que faz todo sentido, e eu tenho tendência a essa posição mesmo, como a gente já conversou aqui, isso nos ensina que as coisas comuns da vida doméstica, falando do contexto doméstico, né, impactam a nossa saúde espiritual. O que eu faço em casa abala a minha comunhão com Deus. Isto também não é tudo. Hã? Tudo. Eu sei que estamos a Exato, falar de tudo, contexto tudo, exatamente tudo. Essa visão holística que a gente tem que ter. das orações. No trabalho, no modo como eu lido na faculdade, na escola e em casa, tudo isso é vida espiritual. E se eu não levo isso a sério, isso abala a minha comunhão com Deus. Não tratar bem a esposa, ou destratar, maltratar a esposa, não é uma coisa pequenininha. É um pecado que tem potencial e que de fato faz isso de causar de abalar a minha comunhão com Deus. Pastor, uma vez que o Gil falou, me fez pensar em quais problemas você pode ter dentro de uma casa. Pode ser com filho, isso não importa. Muitas vezes você tem um problema por conta de pecado. Então, por exemplo, se é casado, sua esposa pode errar, pode pecar contra você, consequentemente contra Deus. E o que o Gil falou, que é verdade, é uma coisa condicional, assim, porque nós vemos também esse texto, é uma condicional. Então, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Marido, mulher, irmãos, porque a pessoa pode ter um problema dentro de casa e tratar mal o outro porque o outro pecou contra ele, errou contra ele. Né? Um espírito vingativo, às vezes. E às vezes guarda daqui para sempre, sempre volta naquilo. Ou seja, se ele não pode perdoar, como Deus vai perdoar? Exato. Se o próprio Senhor Jesus expressa a condicional. E aí a mesma coisa, é uma condicional também com relação à adoração. Como vocês esperam ter o favor de Deus se vocês não expressam isso na vida de vocês? Se vocês não reproduzem isso na vida de vocês, a começar em casa. O que Pedro faz aqui é mostrar que o que acontece dentro de casa não é menos importante do que o que acontece fora. O crente é crente em todo lugar. O que acontece dentro de casa, o que acontece dentro de casa é só coisa dentro de casa negativo. O que acontece dentro de casa tem um impacto em toda a tua vida e tua vida espiritual. João? Só eu gostaria de pensar em passar. Na vez que os jogos preparados de Deus começam a desconectar em próprio corpo. Homem e mulher são corpo. O homem maltrata a esposa ou ele maltrata o corpo. Eu acho que aí é uma sobreposição de conceitos que o Novo Testamento não sobrepõe. Acho que quando fala de ser uma só carne, de ser um só corpo, está falando de uma intimidade muito profunda que envolve corpo e alma. É uma intimidade, é um desfrute de uma intimidade singular. Quando fala de fazer mal contra o próprio corpo, aí é material mesmo. Quando fala em 1 Coríntios, né? Quem peca a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí estamos falando de corpo no sentido material mesmo. Né? Então acho que ser uma só carne diz respeito a uma realidade um tanto quanto misteriosa do casamento, mais sagrada. E o que Paulo fala é do aspecto do corpo físico mesmo, do cuidado com o corpo. Então acho que eles não se sobrepõem. Agora, isso que vocês até mencionaram alguns textos que eu listei aqui, porque isso nos mostra que os nossos relacionamentos horizontais têm tudo a ver com o nosso relacionamento vertical. Tudo a ver. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Olha só, Mateus 5, rapidinho. Mateus 5, 23 e 24. Rapidinho, olha só. Mateus 5, 23 e 24. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui alguns textos que reforçam isso, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Mas aqui já expande aqui um pouco. A gente está falando aqui de marido e mulher. Mas isso se aplica a tudo, aos relacionamentos que a gente tem com todos. Né? Então, olha aí, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aí te lembrares que quer pão que alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Tem dois eventos aqui. O culto a Deus e a resolução do problema com o seu irmão.
E para você cultuar a Deus, você tem que estar com os seus relacionamentos horizontais certinhos, em dia. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que fala, se o irmão tem algo contra ti. Claro que, às vezes, nós temos problemas com os nossos irmãos. A gente tem que ir lá e resolver. Mas muitas vezes a gente sabe que os irmãos têm problemas com a gente. E a gente tem que se esforçar para resolver isso aí também. Eu vou cultuar a Deus, eu vou estar com os irmãos, eu tenho que estar em comunhão plena, real com os irmãos. Esse era o problema da igreja de Corinto. Qual era o problema da igreja de Corinto? O pessoal desprezava o irmão. E eles tinham comunhão com Deus por causa disso. A comunhão era tamanha que Deus chamou eles para bem pertinho, né? Falou assim, vocês estão se comportando tão mal aí embaixo que eu vou tirar a vida de vocês, porque vocês só estão causando problema. Deus matou porque eles tinham uma comunhão falha, uma comunhão, eles desprezavam de irmãos, não tinha comunhão. Então isso é muito sério. E tem tudo a ver com relacionamento horizontal e vertical. Tudo a ver. Tá? Olha também Mateus 6. Vocês separam aí, né? Mateus 6, vai ler Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Essa é uma condicional pesada. Eu olho para esse texto, eu não sei vocês, mas eu olho para esse texto, eu fico um pouquinho atormentado com ele. Ele é um texto que é difícil de você digerir. Você fala, mas como pode Deus, de algum modo, ele se opõe a nós quando nós não perdoamos o outro? Sim. Porque você recebeu o perdão de Deus muito maior e você não perdoa seu irmão? Você acha que Deus vai ficar de boa com isso? Vai ficar tranquilo com isso? Deus disciplina. Deus pega a vara e fala, não, peraí, você não está entendendo a coisa. Você não está... Incompassível, né? Credor incompassível. A parábola do credor incompassível. Você não está entendendo. E como termina a parábola do credor incompassível? Falando que vai ser atormentado, né? Ou seja, há castigo numa postura dessa. Então, irmão, isso aqui é um tanto quanto apavorante isso daqui. É uma condicional que tem que me fazer pensar melhor. E isso, agora aplicando no contexto doméstico, né? A gente falou no texto anterior de deixar a oferta e se resolver. E aqui falando sobre perdão, né? Tem muitas famílias que no domingo de manhã já acordam quebrando pau em casa. Porque você quer cadê a chupa da igreja de e faz aquele inferno. E aí chega aqui para cultuar a Deus. Amado, vamos adorar a Deus. Aleluia. E canta lá. E a família Doriana, aquela coisa toda. E o pau acabou de quebrar alguns minutos atrás. Além de ser hipocrisia, uma falsidade tremenda, vocês acham que Deus vai aceitar essa adoração? Ou quando o marido, agora falando perdão, né? Quando o marido vem cultuar a Deus e ele fica nutrindo rancores para com a esposa para com o marido, fica lá remoendo aquilo. Eu pedi para ela não fazer aquilo, ela falou e fez. Eu falei para ele tirar a toalha da cama e ele não tirou, ele falou e colocou a toalha na cama. E fica remoendo aquilo, e fica cantando, né? Cantando. Somos corpo, e assim bem ágil, e remoendo aquilo, né? Deus vai se agradar disso? A gente vê pelos exemplos bíblicos que Deus pode pesar a mão até. Porque isso é hipócrita. Isso é falso. Mais um texto aí, 1 João 4. 1 João 4, 20 e 21. 1 João 4, 20 a 21. Aqui agora, a gente está olhando num sentido mais amplo, né? Falando dos irmãos de modo geral. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, uma coisa está ligada à outra. Não tem como. Você não tem como você ser um crente que ama a Deus se você despreza a sua esposa, trata mal a sua esposa. Não dá. Não tem condição. Isso não funciona. Então essa é a primeira opção.
lá do texto de 1 Pedro. É entender que o marido que trata mal a esposa, ele tem as suas orações cortadas nesse sentido. Sua comunhão com Deus é abalada e Deus faz oposição a essa pessoa, faz oposição a esse homem. Deus não ouve aquelas orações. Muito sérios. E faz eco, né? Faz coro com esses outros textos aí que mostram essa relação do horizontal com o vertical. Agora, diga então. Uma coisa que eu acho muito legal, legal não, que faz muito sentido na Bíblia, quando Paulo aponta que como somos esposa de Cristo, né, a gente tem que falar bem, a gente tem que mudar, né, a gente tem que santificar. E também, isso faz sentido também, né, sabe, essa questão de relacionamento, né? E eu vejo como essa questão do perdão, se a gente olhar mais a fundo, que é difícil perdoar, vamos dizer assim. É muito difícil. É muito difícil. E o perdão que a Bíblia fala, o exemplo de perdão não é só eu perdoo você e você fica lá. Como Jesus perdoou a gente está reconciliado com Deus, o mesmo perdão que foi aplicado pra gente, Aí isso aplicava pro outro. então não é só um perdoar de você aqui ou lá, mas é um perdoar de reconciliamento mesmo. É isso aí. É uma restauração real, completa. E a gente tem que trabalhar por isso. E é desafiador isso. Mesmo no contexto conjugal. Quando o marido dá mancada, quando a esposa dá mancada, fala algo que não devia, fez algo que não devia, me perdoa. A vontade é falar, não vou te perdoar. A vontade é essa, não. De novo, não dá, tudo tem limite. Aí isso lembra de Jesus falando para Pedro, né? Não 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7, né? Então não é pra você contar também, né? Falar, pastor, hoje meu marido chegou perto, viu? Não é isso. A ideia ali é uma hipérbole, é uma coisa que não tem fim, é um exagero, não dá pra você ficar contando, que é muito, você perde. Então, se arrependeu de verdade, pediu perdão, tem que perdoar. Que vai ser assim, que eu já tô com os caminhos para vestir, são os pecados. Eu já que dei no aí, como se. E você pelo menos tem que pedir perdão. E aí diz o que tem um torno mais bem, então não vou ficar, dizer uma mentira, mas até Jesus de perdão. Desse tipo também, você tem que ter o seu perfeito. Sim. E não saconete o que eu falei. Na verdade, Ai, bonito, a promessa e o de perdão. é bom, é importante que tenha isso, mas a gente tem que perdoar a pessoa mesmo quando ela não vem pedir perdão pra gente. Isso é bem comum acontecer, na verdade. Isso é bem comum. A iniciativa é nossa. Quem que deixou a oferta no altar? O ofendido. É o irmão que tem algo contra mim. Eu deixei a oferta no altar e fui me resolver. Então, o perdão ele tem que vir mesmo quando a outra parte reluta. Porque senão vai virar uma bola de neve o negócio. Vira uma bola de neve. Ah, você não falou perdão, então agora eu vou te perdoar também. Até você me perdoar. Ah, mas desse jeito eu não vou te perdoar, então não perdoa. Não. Aí já é. Aí acabou tudo, não dá. Então a gente tem que ter uma disposição benigna, perdoadora. E isso não depende da iniciativa alheia. É importante que haja esse reconhecimento. Mas Deus nos perdoou só depois que a gente foi até Ele? Ou a iniciativa veio de Deus? Mesmo porque Davi é tão claro que a gente não vai perdendo de tudo. Sim. Porque Davi deu aqui, perdoa os pecados não são. Exato. Porque senão eu vou ficar com uma listinha. Olha só, você pediu perdão disso, mas aquele outro lá você não pediu perdão. Então você está em débito, você tem de 3 perdões. Com os juros e a correção monetária, já são 5 de ontem para hoje. Tem a mora também, não dá. Então não é assim que o crente trabalha. O crente tem que ter uma disposição perdoadora. E claro, o crente maduro, ele vai procurar, ele vai pedir perdão. Mas a gente não pode ficar, só vou te perdoar, só vou desfazer a minha cara fechada quando você vier falar comigo. Não pode ser assim. E que já li algo que é um lado que quando há uma discussão no casal, nunca há só um culpado. Isso é verdade. Porque às vezes Isso é verdade. foi ela que falou assim comigo, ou foi ele que levantou a voz. Mas por que ele levantou a voz? Porque, então há sempre dois. Exatamente. Ter cuidado com É muito difícil, em todas as relações, mas dentro do casamento, é muito difícil que só uma das partes esteja 100% errada. É muito, totalmente errado e a outra totalmente certa. É
muito difícil, muito. Às vezes começou em um, mas o outro respondeu errado. Os dois já estão errados. Eu falei, acabou. Tá errado, os dois. Os dois têm que se acertar. Está difícil. Todo bem, se das coisas agora, cada vez está mais difícil a gente ser quê? Se não, como o pastor Marcos uma vez colocou, temos que nos encharcar. Porque eu assim, por causa da minha profissão, tu sabe o que é que eu faço? Cara, eu às vezes, eu chego a ficar desesperado, eu sozinho, no canto, de ser tão tentado e às vezes não conseguir, só depois de fazer as merdas que eu vou lá, meu Deus, eu não consigo. Porque é uma luta intensa, é uma greve. Uma luta, e hoje com as redes sociais, com aquilo que as feministas, está difícil. Está muito difícil. Se a gente não estiver mergulhado, não vai. A gente não usar as ferramentas que Deus nos dá para isso, não rola. Não tem como. Beleza, então olha só, essa é a primeira opção. A segunda opção vai ser rapidinho para a gente terminar. Então, eu tenho dessa primeira, eu acho que Pedro está falando disso. A segunda opção é a ideia do rompimento da intimidade espiritual do casal, ou seja, a intimidade deles vai ser cortada, eles não orariam mais juntos, eles não desfrutariam mais desse privilégio, dessa realidade, desse contexto íntimo ali, mas voltado para uma tarefa espiritual, desempenhar algo espiritual ali. Isso sugere, então, para nós, que a espiritualidade do casal deve envolver oração. Isso funciona como se fosse um termômetro para o casal. Às vezes os maridos falam, pastor, como é que eu tenho que fazer culto doméstico? Eu tenho que levá-la para minha esposa todo dia, dar um sermão de 3 pontinhos? Como que eu sou o líder da casa? Como é que eu cuido da minha esposa espiritualmente? Olha, a Bíblia nem fala que você tem que pregar em sua casa, você tem que fazer ali sermão com 3 pontos. Mas a Bíblia aponta para uma realidade conjugal onde a oração se faz presente. A oração está presente. Se esse for no caso aqui, se essa for a ideia, isso é um texto que indica isso. Que a oração é um bom termômetro da vida espiritual no casal, se eles oram juntos ou não. E isso tem um outro texto que nos lembra disso também. Vocês devem lembrar lá, não precisa abrir isso, Antônio, mas lá em 1 Coríntios 7, 5, quando Paulo fala assim, o esposo tem que dar para a esposa o que é devido e tudo mais, está falando ali do convívio conjugal, do convívio sexual. E aí Paulo fala, só tem uma coisa que pode, por um breve tempo, barrar essa entrega mútua. O que é? A oração. Então tem uma coisa que Paulo fala, uma exceção, é breve, mas tem só uma coisa que o casal pode fazer, e ao fazer isso, eles falarem, não, tudo bem, a gente vai se abster um pouco aqui, para a gente poder focar nisso, a gente toca a cabeça nisso e tudo mais, é a oração. E mútuo acordo, exatamente. É isso que ele fala em 1 Coríntios 7,5, né? Então, parece que o casal tem essa intimidade e a oração tem esse protagonismo ali. Isso é interessante. É interessante. Casal orar junto. É importante que o casal ore junto. Como? Assim, esse é um ótimo termômetro da vida espiritual do casal. Às vezes, claro, a gente conversa sobre a Bíblia, a gente fala, olha, eu fiz uma devocional, nossa, aquilo que o pastor falou no sermão, tudo a ver e tal. A gente comenta de um hino, alguma coisa que a gente leu, é legal isso. Agora, tem muitos casais que não oram junto. Não oram um pelo outro. Não apresentam as ansiedades um diante do outro e ambos diante de Deus. Não tem essa intimidade, né? E o homem que trata a mulher mal, se essa for a ideia aqui, o homem que trata a mulher mal, ele não vai ter ambiente para os dois orarem juntos. Como que vai ser essa oração? Vem aqui, esposa. Pega pelos cabelos, né? Vamos orar junto aqui agora. Vai lá. Não rola. Como que vai ser isso? Não vai dar. Não vai rolar. Então, eu não sei, eu acho que não é essa a segunda opção, eu fico com a primeira, pelos motivos que eu listei. Mas eu acho que esse princípio de que a oração é algo importante para o contexto conjugal, eu acho que esse princípio é muito legal e tem algum fundamento em outras partes da Escritura. Que tem, como eu mencionei agora, em 1 Coríntios 7. Então, acho que tem tudo a ver. Às vezes os jovens, quando começam a namorar, aqui na igreja, os jovens não são obrigados a me procurar quando começam a namorar. Mas eu acho legal procurar o pastor para falar, pastor, a gente está namorando e tal, né? Se o senhor tiver alguma orientação, alguma coisa, não é obrigado, mas eu acho legal. E aí, às vezes, quando eu converso com alguns casais sobre isso, quando eles me procuram, eu falo assim, olha, o rapaz às vezes pergunta, né? Já me perguntaram, pastor, eu tenho que, toda vez que eu for no cinema com a minha namorada, eu tenho que ler um texto bíblico, fazer um sermão e tudo mais, né? Falar o primeiro ponto, mensagem central. Não.
Falo, não, você não precisa fazer isso. É bom que vocês compartilhem da Bíblia, falem sobre a Bíblia. Isso tem que estar na boca de vocês. Tá? Mas eu acho que uma coisa muito importante que vocês devem fazer é orar juntos. Porque esse é o tipo de prática que começa no namoro e só vai se fortalecendo no casamento. Porque, irmão, tem situações do casamento. O casamento é um ambiente mais íntimo que alguém vai experimentar. Em que o casal, eles se veem diante de Deus ali, eles oram juntos, eles choram juntos orando, eles clamam a Deus ali, eles desfrutam de intimidade entre eles e intimidade com Deus ao mesmo tempo. Isso começa no namoro, isso começa lá atrás, e é algo que vai crescendo. E tem muito marido que não liga para a vida espiritual da esposa, não. Tem muitos maridos que não ligam. Isso está errado. O marido tem que ligar para a vida espiritual da esposa, sim. Isso é uma resposta da realidade, porque hoje, as pessoas são educadas a militar, mal, são educadas. Pelo contrário, são desincentivadas, né, a estudar. Então, se você fala da pessoa se olhar a teologia que você tem dita, como você pessoa vida, as pessoas nem fazem isso da coisa. É bobagem estudar todo dia, perdi tudo da todo dia. Para que você entenda quem é Deus, qual é a sua posição diante de Deus, qual a sua postura da sua vida diante desse Deus santo. E isso é desincentivado. Então, todos esses comportamentos se tornar comuns e conhecimento dentro da igreja, porque esses textos não são estados mais formalizados. Bons citados são ditos assim, mas era naquele tempo, era naquela época, era da TT, tô livre toda a situação. Então, eu acho que é uma resposta da realidade religiosa nas petições. Exato. E tudo começa numa vida espiritual doméstica fraca. O homem não cumpre seu papel, a mulher não cumpre seu papel, a espiritualidade da família morre e, em consequência, a espiritualidade da igreja também vira um deserto. Então, estão aí as duas opções. Quem gosta da primeira, que a gente falou, ali que o homem, a comunhão com Deus está rompida. Todo mundo vai no do pastor, né? E quem acha que é a segunda? Quem vai na segunda? João? Aí, João vai na segunda aí. Legal. E é possível, viu, João? Não é? Tem comentarista que fala, olha, pode ser isso daqui também. Então, interessante, né? Não é uma heresia isso daí, não. Não precisa... De qualquer modo, os dois princípios são verdadeiros. De qualquer modo. Então, a gente aprende com os dois. Eu tenho uma tendência ao primeiro, né? Mas o segundo não é absurdo também, não. Não é heresia. Não é heresia. Isso aí não é heresia. Vocês vão usar o vale. Diga, Dinho. Acho que tem prescrições a propósito, mas propriamente se quando perguntamos para o pastor será mais importante em família, em geral, individual, em família, ou casal, orar, ou estudar ali, ele respondeu. Qual acho mais importante para uma coisa que ele não quer? Exato. Não tem as duas coisas. As duas coisas. Lê a Bíblia. Orar não precisa, só lê a Bíblia. É assim mesmo. É bom, nem tem várias orações na Bíblia, né? O próprio Jesus ensina a orar, mas não é importante. Né? Apenas. Legal, então, gente. Então, olha lá a nossa mensagem central, né? O marido cristão cumpre seu papel doméstico ao honrar e proteger sua esposa. 3 atitudes necessárias ao marido cristão: presença, cuidado e reverência. Bastante coisa para processar, né? Bastante coisa. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse texto de 1 Pedro 3,7, desafiador para nós homens, maridos, desafiador também para aqueles que ainda não são casados, mas que almejam um dia desfrutar dessa realidade, que desde agora possam cultivar esse entendimento e as disposições para isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos viver isso na prática. É desafiador porque temos uma luta constante dentro de nós, mas nós precisamos que o Senhor atue em nós por meio do Teu Espírito, para que nós coloquemos isso em prática, para que nós vivamos isso. E assim nós sejamos um testemunho para com os de fora. Que os outros olhem para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos e percebam o amor do Senhor derramado ali. A atitude perdoadora, benigna, misericordiosa, graciosa, a mesma que o Senhor dispensou a nós, que nós transbordemos para as pessoas ao nosso redor e isso comece em casa. Leve-nos em segurança para os nossos lares, abençoe o resto da nossa semana e nos traga segurança no final de semana aqui para as nossas atividades, por favor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.